Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Uma idosa morre depois de ser atacada por um pitbull na Baixada Fluminense. Guilherme Peixoto. Bárbara, o dono do pitbull, prestou depoimento por mais de 2 horas e o delegado afirma que houve negligência. Daqui a pouquinho aqui no Brasil TV eu trago os detalhes. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia o anestesista Giovanni Bezerra por estupro de vulnerável André Coelho. Bárbara, a vítima desse estupro que foi filmado aqui em São João de Meriti, deve prestar depoimento à Polícia Civil nos próximos dias. Os detalhes já aqui no Brasil TV. A polícia investiga a morte de um indígena em Mato Grosso do Sul, Diego Queiroz. Bárbara, a vítima, foi atingida por um disparo de arma de fogo feito, segundo testemunhas, por 2 homens que estavam em uma moto. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV para trazer mais detalhes sobre esse assunto. 2 funcionários da usina de Belo Monte são retidos numa aldeia indígena no Pará. Mônica Chagas. Bárbara, um consultor da concessionária da usina de Belo Monte e um funcionário de uma empresa terceirizada ficaram retidos por indígenas na aldeia. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. Um incêndio interdita um viaduto em Goiânia. Honório Jacometo. Oi, Bárbara. O incêndio foi aqui nesse viaduto que fica no cruzamento de 2 principais avenidas de Goiânia. Os moradores da região ficaram muito assustados porque o viaduto está bem do lado de um posto de combustíveis. Eu volto daqui a pouco aqui no Brasil TV com todos os detalhes sobre este caso. A prorrogação dos prazos do cadastro único não evita filas em Belo Horizonte. Wagner Tolendato. Oi, Bárbara. Moradores de Belo Horizonte enfrentam longas filas desde a madrugada para atualização do CAD único. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com outras informações. A estiagem deixa o Rio Acre num nível crítico para o abastecimento de água. Eudérico Silva. Bárbara, o Rio Acre segue baixando em Rio Branco. Hoje, ele chegou a 1,97 m. Daqui a pouco eu trago mais detalhes aqui no Brasil TV. Amanhã é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, Bianca Carvalho. Oi, Bárbara, esta aqui é a imagem da Basílica do Carmo lotada. A Basílica vem assim há dias. São 11 dias de homenagens à padroeira do Recife. E eu vou contar tudo sobre essa grande festa religiosa daqui a pouco no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 15 de julho, e o Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com a conclusão do inquérito sobre o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, que era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Marcos Landim conta que o atirador, o policial penal federal Jorge Guaranho, foi indiciado por homicídio qualificado. No inquérito policial, a Polícia Civil do Paraná decidiu indiciar Jorge Guaranho, policial penal que atirou no petista Marcelo Arruda, pelo crime de duplo homicídio, por motivo torpe, ou seja, uma razão vergonhosa, e também por colocar em risco a vida de outras pessoas. Na entrevista coletiva aqui em Foz do Iguaçu, a delegada afirmou que descartou a possibilidade de um crime de ódio relacionado à política. Nessa entrevista, ela também deu detalhes de como Jorge Guaranho soube da festa dos petistas. As partes falam palavras apoiando o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As 2 partes iniciam uma discussão sobre suas ideologias e seus pensamentos políticos. Analisando esses dados, nós chegamos à conclusão, que vamos indiciamos esse agente penal, o autor, pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe e por causar perigo comum. O crime aconteceu no último sábado em uma associação recreativa aqui em Foz do Iguaçu. Marcelo completava 50 anos e escolheu o tema da festa o Partido dos Trabalhadores e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi nessa festa que Jorge Guaranho, agente penal, chegou e atirou contra ele depois de uma discussão. Logo depois da entrevista coletiva, os advogados que defendem a família de Marcelo comentaram essa decisão da polícia. A defesa entende que, conforme o que foi relatado, inclusive por familiares do indiciado, que houve uma motivação política. Ainda no Paraná, um soldado da Polícia Militar matou 8 pessoas. Diego Canse.
Oi, Bárbara. Das 8 mortes, 6 foram aqui em Toledo e 2 em Céu Azul. O soldado da PM, Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, saiu do serviço ontem após as 7 horas da noite e matou a tiros na casa dele a esposa, de 28 anos, e a filha do primeiro casamento, uma adolescente de 12 anos. Depois, ele foi até a casa da mãe, onde matou a idosa de 78 anos a facadas e também o irmão de 50 anos a tiros. O atirador então viajou com o carro dele até Céu Azul e lá matou a filha de 9 anos e o filho de apenas 4 anos, ambos a tiros. Os dois moravam com ele aqui em Toledo, mas passavam férias na casa dos avós. O PM depois retornou para Toledo e matou, segundo a polícia, aleatoriamente, um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 anos. Essa última morte foi registrada por câmeras de segurança. Depois, perto da 1h da manhã de hoje, Fabiano Júnior Garcia se matou. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná emitiu uma nota onde lamentou as mortes e afirmou que não vai medir esforços para investigar todos os crimes. Bárbara, volto com você. Terrível. Na região do Cariri da Paraíba, um vigilante atirou na ex-esposa e matou a mãe e o sobrinho dela. O Arthur Lira conta que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Tudo aconteceu na noite desta quinta-feira aqui na cidade de Livramento, que fica no Cariri paraibano. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pelo fato de que o Jardel Rodrigues Matias, de 38 anos, não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-esposa, a Francinalva do Nascimento Casemiro, de 31 anos. Esse casal estava separado havia cerca de 2 meses. Ele chegou aqui na casa da mãe da ex-esposa, no caso a ex-sogra dele, e começou a atirar contra todo mundo. Ele de imediato matou a ex-sogra, Maria do Socorro Nascimento, de 69 anos, e também um sobrinho da ex-esposa, o Pedro Henrique Casemiro, de 16 anos. Em seguida, ele também atirou contra a esposa e foi para um banheiro da casa, onde, segundo a polícia, tirou a própria vida. Quem também estava na casa na hora em que tudo isso aconteceu foi a filha do casal, uma menina de 7 anos, que, segundo a família, só conseguiu escapar da morte porque saiu da casa com a ajuda de vizinhos. Graças a Deus, a filha deles foi que ficou sem sofrer tiro nenhum, né? Porque se ele tivesse pegado, ele também teria matado a própria filha, né? A polícia acredita que já está concluindo o inquérito e que não tem dúvidas sobre essa linha de investigação. Volto com você. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o anestesista Giovanni Bezerra por estupro de vulnerável. A polícia quer saber agora se outras mulheres também foram violentadas pelo médico. O André Coelho acompanha as investigações. Oi, Bárbara. Olá, amigos do Brasil TV. A paciente que aparece num vídeo sendo estuprada pelo médico Giovanni Bezerra deve prestar depoimento à Polícia Civil nos próximos dias. O depoimento provavelmente não será aqui na Delegacia da Mulher, em São João de Meriti, para preservar a vítima. A delegacia ouviu o depoimento de mais uma paciente que relatou um comportamento estranho por parte do médico. O marido de outra paciente também prestou depoimento aos policiais. Médicos e enfermeiros que estiveram nas cirurgias com Giovanni também já foram ouvidos. Além da enfermeira dona do celular, usado para registrar o flagrante do estupro no hospital, esse aparelho passou por uma perícia e já foi devolvido à enfermeira. Até agora, a Polícia Civil já identificou 30 pacientes de Giovanni Bezerra e apura para saber se houve má conduta por parte do médico em algum outro caso. Volto com você, Bárbara. Um cão da raça Pitbull atacou e matou uma idosa em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O Guilherme Peixoto tem os detalhes direto da delegacia. Oi, Bárbara. O dono do Pitbull prestou depoimento por mais de 2 horas aqui na delegacia de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas o delegado responsável pela investigação afirma que houve negligência. Dona Joselina Cerqueira tinha 81 anos. Estava saindo de casa hoje cedo, por volta das 7 da manhã, para ir à igreja, quando o cachorro, o Pitbull do vizinho, fugiu e atacou a idosa no meio da rua.
Os vizinhos tentaram intervir, chamaram os bombeiros, mas quando o socorro chegou, a idosa já tinha morrido. Foi o 4º ataque grave envolvendo pitbull no Grande Rio em menos de um mês. Um desses ataques foi em Vila Isabel, na zona norte da capital. O morador estava passeando com os 2 cães dele quando 2 pitbulls soltos, sem focinheira, atacaram. E um dos cachorros desse morador, um Yorkshire, morreu. No mês passado, um menino de 10 anos teve a perna dilacerada num ataque de pitbull em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele soltava pipa com o irmão quando foi atacado. O animal estava solto na rua. O garoto precisou passar por cirurgias de reconstrução da musculatura e recebeu alta do hospital na sexta-feira passada. No dia 16, a pincher Julie, de 1 ano e meio, morreu em Laranjeiras. Os tutores passeavam com ela durante a manhã quando foram surpreendidos com um pitbull circulando solto pelo bairro. O dono do pitbull que atacou e matou a idosa hoje de manhã aqui na Baixada Fluminense foi liberado depois de prestar depoimento. Bárbara. A Polícia Federal fez uma operação contra traficantes que enviavam drogas pelos Correios de São Paulo para o Amapá. Núbia Pacheco. Olá, Bárbara. A Polícia Federal fez uma nova operação hoje no estado. Essa ação foi para combater o tráfico de drogas. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas nos bairros Infraero e Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. A Polícia Federal busca mais provas sobre a participação de um suspeito de receber drogas aqui na capital. A investigação começou após a prisão de 2 mulheres em abril suspeitas de tráfico de drogas. Uma delas recebeu pelos Correios 1,5 kg de maconha modificada. Essa mulher alegou que a encomenda seria do marido de uma amiga, que também foi presa, e disse que não sabia o que tinha no interior da correspondência. Essa segunda mulher foi presa com drogas entre êxtase e maconha, além de balanças de precisão, R$ 2.800 em notas falsas, um revólver com munições e 2 armas falsas. Os suspeitos poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e introdução à circulação de moeda falsa. Em caso de condenação, as penas somadas podem chegar a 37 anos de prisão. Essas são as informações. Volto com você, Bárbara. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o assassinato de um indígena em Amambai, Diego Queiroz. Oi, Bárbara. A Polícia Civil está investigando esse caso. Por enquanto, não descarta nenhuma suspeita. Vai desde um desentendimento comum até mesmo conflito por terras. De acordo com a perícia, Márcio Rosa Moreira, ele sofreu um golpe na região do tórax, levou um tiro ainda na região do ombro. Ele chegou a pedir socorro numa casa vizinha, só que acabou morrendo. Quando o corpo de bombeiros chegou até o local, ele já estava morto. De acordo com lideranças indígenas, o Márcio e outros 2 indígenas foram chamados para trabalhar numa construção na cidade de Amambai. Só que no caminho teriam sido surpreendidos por 2 homens e uma moto que teriam armado uma emboscada, e foi quando houve tudo isso. Um outro indígena se feriu, mas conseguiu fugir. O Ministério Público Federal diz que está acompanhando essa situação, não deu detalhes do trabalho, mas que está monitorando essa situação. Vale lembrar que o clima é de tensão ali naquela região da reserva indígena de Amambai, isso porque no dia 24 do mês passado, o batalhão de choque ele foi chamado para atender o que teria sido uma invasão de terra, numa fazenda que fica ao lado da reserva indígena. Houve confronto entre policiais do batalhão de choque e indígenas. 8 indígenas ficaram feridos, 1 morreu, 3 policiais militares também se feriram. Bárbara. Funcionários da usina hidrelétrica de Belo Monte ficaram retidos dentro de uma aldeia indígena no Pará. Mônica Chagas. Os 2 homens estavam retidos desde a última quarta-feira na terra indígena, que fica a cerca de 350 quilômetros de Altamira. De acordo com a Norte Energia, eles estão em deslocamento fluvial para Altamira. A viagem pode levar até 24 horas, por se tratar de um local remoto e de difícil acesso. Os indígenas estão insatisfeitos com a execução das ações do Plano Básico Ambiental. Em nota, a Norte Energia, concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte, disse que mantém diálogo aberto e transparente com os povos indígenas do Médio Xingu. Bárbara. Um incêndio interditou um viaduto em Goiânia. Honório Jacometo. Oi, Bárbara. Durante toda a tarde, os funcionários da prefeitura limparam esse local onde aconteceu o incêndio.
O viaduto segue interditado e ainda sem prazo para a liberação do trânsito. O incêndio começou nas primeiras horas da manhã, quando ainda estava escuro, e as chamas se espalharam rapidamente. Depois, os bombeiros foram chamados. Os moradores da região ficaram muito preocupados porque ao lado do viaduto tem um posto de combustível. Engenheiros do CREA, da Secretaria de Infraestrutura e também da Defesa Civil fizeram avaliações preliminares aqui no viaduto. O que mais preocupa são os danos na base das colunas. Por isso, a Prefeitura contratou especialistas na área estrutural para emitir um laudo mais preciso. Esse viaduto fica bem no cruzamento de duas importantes avenidas da capital e por dia passam por aqui 80 mil veículos. A Polícia Científica também esteve aqui no local e nos disse que a principal suspeita é que alguém tenha ateado fogo no viaduto. O laudo fica pronto em até 10 dias. Bárbara, é com você. Um caminhão perdeu o freio e invadiu uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio. A Maria Mariana foi até o local do acidente. Oi, Bárbara. Aqui em Angra dos Reis, 3 pessoas ficaram feridas após um caminhão perder o controle e atingir esse imóvel. O motorista percebeu que estava sem freio quando ele descia a rua Ivair Garcia de Oliveira. De acordo com os moradores, ele chegou a gritar e pedir para as pessoas saírem da frente, já que ele não estava conseguindo controlar o automóvel. Infelizmente, um ciclista, um senhor de 75 anos que estava passando no local, foi atingido. Ele, o motorista e o ajudante do motorista que estava no banco do carona ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba. De acordo com a unidade de saúde, os 3 estão sendo acompanhados por uma equipe de ortopedia da unidade. A Defesa Civil esteve no local avaliando o imóvel, mas disse que só pode dar um parecer após a retirada do caminhão, que vai ser feito pelo seguro da empresa responsável. Eu volto com você. Os capixabas maiores de 18 anos começaram a receber hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid. Quem conta é a Anne Comete. Olá, Bárbara. O Espírito Santo começou hoje a vacinar as pessoas com 18 anos ou mais, sem comorbidades, com a 4ª dose das vacinas contra a Covid-19. Ao todo, o governo do estado pretende vacinar mais de 126 mil capixabas que tenham entre 18 e 29 anos de idade. Ao longo de todo o fim de semana, a vacinação continua por livre demanda e também por agendamento nas prefeituras da Grande Vitória. Apesar do número de gente vacinada ser muito grande nessa etapa, o Espírito Santo tem uma preocupação especial, de acordo com o governo, com as doses em atraso. Mais de 1 milhão de capixabas ainda não tomaram a 3ª dose das vacinas contra a Covid e mais de 300 mil estão com a 4ª dose em atraso. Bárbara, volto com você aí no estúdio. A seguir, a prorrogação dos prazos do cadastro único não evita filas em Belo Horizonte. Wagner Tolendato. Oi, Bárbara. Moradores de Belo Horizonte enfrentam longas filas desde a madrugada para atualização do CAD único. Daqui a pouco eu volto no Brasil TV com outras informações. Brasil TV de volta com as longas filas para atualizar os dados ou se inscrever no CAD único, o cadastro para programas sociais. Mesmo com a prorrogação do prazo, hoje em Belo Horizonte teve espera desde a madrugada. Quem mostra é o Wagner Tolendato. Era madrugada e a fila já estava cheia em frente ao CREAS aqui em Belo Horizonte. Idosos, gestantes, mães com bebês no colo, todos em pé e no frio. O sacrifício para conseguir se cadastrar no CREAS já virou rotina. Isso porque a prefeitura só distribui 30 senhas por atendimento, que acontece de 7 da manhã às 6 da tarde. Normalmente as fichas acabam antes mesmo das 8. Com isso, muita gente chega cedo, enfrenta a fila e sai frustrada. Às 7 da manhã, os portões foram abertos e as pessoas puderam entrar na unidade. No pátio, um funcionário do CREAS explicou sobre a ordem de atendimento e que somente as 30 senhas seriam distribuídas. A cena que vem sendo registrada nas últimas semanas se repetiu mais uma vez. Hoje, muita gente teve que voltar para casa sem conseguir o cadastro. A falta de informação é outro problema para quem precisa de atendimento presencial.
Volto com você, Bárbara. Já em Salvador, o movimento foi tranquilo nos centros de assistência social. Camila Marinho. A sexta-feira foi de muita tranquilidade nos pontos de atendimento aqui em Salvador para recadastramento do CAD único. Logo no início da manhã teve uma fila pequena, mas ao longo do dia essa fila ela não se formou mais. Hoje Salvador tem cerca de 6.000 pessoas que foram convocadas pelo governo federal para fazer o recadastramento. São quase 30 pontos de atendimento para quem precisa atualizar ou fazer o cadastro único, mas é necessário fazer o agendamento. Nas últimas semanas, especialmente nessa última semana, foram muitas filas porque as pessoas não conseguiam agendar e se dirigiam até os postos para tentar conseguir atendimento. Hoje a prefeitura informou que novas vagas foram abertas. Eram vagas represadas de pessoas que conseguiam ser atendidas em outros pontos itinerantes, mas não desmarcavam o agendamento. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Alagoas ainda tem 58 mil pessoas fora de casa por causa da chuva das últimas semanas. Eric Maia. Olá, Bárbara. O relatório da Defesa Civil de Alagoas mostra que há 14 mil pessoas desabrigadas no estado. Ou seja, são pessoas que saíram de suas casas e foram levadas para abrigos onde são mantidas pelo governo. Há também quase 44 mil pessoas desalojadas. São aquelas que deixaram suas residências, mas buscaram abrigos em casa de parentes ou amigos. A cidade de Cajueiro, na zona da mata do estado, tem o maior número de pessoas fora de casa, seguida da capital Maceió, São José da Laje, Coruripe, Jacuípe, Atalaia e Pilar. Todos esses municípios foram bastante atingidos pelas chuvas que caíram nos meses de maio e junho. 6 pessoas morreram. Bárbara? A estiagem deixou o rio Acre num nível crítico para o abastecimento de água. Quem explica é o Eudérico Silva. Oi, Bárbara. O nível do rio Acre atingiu nesta sexta-feira a marca de 1,97 m. Essa é uma das piores cotas para este dia desde 2016, que foi quando o manancial chegou a medir 1,83 m. O rio Acre divide a capital em primeiro e segundo distrito, e este nível baixo compromete o abastecimento de água em diversas regiões, principalmente na zona rural. Tendo em vista isso, foi lançada recentemente a Operação Estiagem, que visa atender 18 comunidades rurais que não têm rede de distribuição de água e que devem sofrer com o desabastecimento durante a seca. Em 40 dias, quase 300 pinguins foram encontrados mortos nas praias de Florianópolis. O Ricardo Vondorf explica. Segundo os especialistas, a mortalidade tem relação com a migração dos pinguins de Magalhães. Nesta época do ano, eles deixam a Patagônia, na Argentina, rumo ao litoral brasileiro. No caminho, são vítimas de artefatos de pesca, poluição e falta de alimentos. Além dos pinguins, tartarugas e toninhas, a menor e mais ameaçada espécie de golfinho do Brasil, também estão entre os animais marinhos encontrados mortos. No primeiro semestre deste ano, dos 553 animais achados nas praias de Florianópolis, apenas 91 estavam com vida. Os mais debilitados são levados para este centro de recuperação antes de serem devolvidos à natureza. Neste momento, 30 aves marinhas, entre pinguins, atobás, gaivotas e 30 réis, estão em tratamento veterinário. Amanhã é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. A nossa Bianca Carvalho acompanha as comemorações que voltaram a acontecer com procissões e missas presenciais. Oi, Bárbara. Hoje é dia de muita fé aqui no Recife, porque amanhã é dia da padroeira da capital pernambucana, Nossa Senhora do Carmo. Mas são 11 dias de homenagens e hoje, véspera, é um dia com comemorações muito intensas que começaram desde cedíssimo. Para hoje, estão programadas 9 missas. Amanhã, que é o dia mesmo dedicado à padroeira, e eu vou caminhando aqui, Bárbara, enquanto eu converso contigo, amanhã serão 22 missas. Mas o que a gente tem hoje aqui também são homenagens para Nossa Senhora do Carmo. A gente está vendo ali o belíssimo altar com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Carmelo, e das pessoas aqui
que vieram, e eu fico feliz de te dizer isso, viu, Bárbara? Vieram muito mais para agradecer do que para pedir. Minha linda, veio agradecer? Sim. Muito para agradecer, não é? Sempre? Muito, sempre. Todos os dias, não só no dia dela, mas todos os dias. Agradecer pela vida? Sim, com certeza. A homenagem é muito bonita, Bárbara. Em 11 dias de homenagens foram 113 celebrações. Serão ao todo 113 celebrações. Hoje, como eu estou falando para você, 9. Amanhã, 22. Encerrando as homenagens à padroeira do Recife. Volto para você aí, Bárbara Carvalho. Que beleza. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e um bom fim de semana.